Quem não lembra ou não ouviu falar do Pavão Misterioso em 1976? À época, estava em cartaz a novela global Saramandaia do Dias Gomes, cuja trilha sonora era a música Pavão Misterioso, de autoria do Ednardo, que tinha como refrão Pavão Misterioso, Pássaro Formoso. Que pavão é esse? O que é esse mistério? A música fez muito sucesso na época. Apesar da música tema falar na ave todos os dias no horário nobre, ela não aparecia e ninguém tinha ideia do que se tratava. Em 1974, convidado pelo então ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen, para presidir a Caixa, o engenheiro Carlos Richbiter, que presidia a BADEB à época, após analisar os dados da instituição, foi ao ministro e disse que só aceitaria o cargo se pudesse melhorar os salários dos empregados, então muito defasados em relação ao mercado. Ele assumiu a presidência e solicitou que a área de recursos humanos da Caixa elaborasse um novo quadro de cargos e salários que melhorasse o salário dos empregados. Só que trouxeram um plano de cargo e salário que não alterava nada o que eu falei disso. Segundo consta, ele jogou na lata do lixo e disse, olha, eu quero uma coisa séria. Então, com um novo trabalho que ele aceitou, que estaria melhorando a situação dos economiários, ele encaminhou aos órgãos do governo e, obviamente, isso demorou mais tempo. Ia e via para aprovar aquela burocracia. E a angústia do economiário continuava. Como todo dia se falava muito, a música era famosa, Pavão Misterioso, ele nunca aparecia, o economiário, cansado de esperar o plano de cargos e salários, resolveu fazer uma brincadeira e dizer assim, esse é o Pavão Misterioso, não aparece nunca. Pavão Misterioso que todos nós, mais antigos de Caixa, lembramos com muito prazer. Ele concedeu a todos os empregados praticamente dobrar o seu salário. E aí a gestão dele, a partir da satisfação do economiário, vivendo bem, ganhando bem, trabalhando feliz, foi outra. Por isso o Richbiter teve uma gestão fecunda, vitoriosa. O folclore da Caixa passou a incorporar o Pavão Misterioso, que trouxe tanta felicidade para o economiário. Esse não foi o único ato de Carlos Richbiter, um gestor humano e sensível que soube valorizar os empregados. Ele foi um grande administrador, cujas ações trouxeram muitos avanços para a Caixa. Carlos Richbiter é um nome que merece ser exaltado, não só porque era uma pessoa de caráter excepcional, inteligente, culto, uma visão abrangente de problemas sociais, desde os que assolam os municípios, estados e o próprio país, como também dos efeitos que as alterações no exterior poderiam causar na economia do país. Carlos Richbiter sempre foi um entusiasta, da ação social de governo. E ele era uma pessoa impregnada de cidadania. Ele tinha uma plena convicção, e transmitia isso, de que cada um tinha a possibilidade de, exercendo uma função pública, dar o melhor de si para que a sociedade se beneficiasse. Ele tinha ideia nítida do potencial da Caixa como instrumento do governo federal para atender as regiões e classes de menor renda. E esse trabalho e essa eficiência inicial que a Caixa demonstrou, acho que foi fundamental para que o FAS, o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, viesse a ser colocado para a administração da Caixa. E a Caixa passou a ser uma instituição, então, fora do comum, tendo um potencial enorme de possibilidade de aplicação, seja na área de ensino, seja na área de saúde. E isso para o governo era um braço que não existia, um braço que passou a existir e um braço que passou a ser altamente benéfico a toda a sociedade brasileira. Reforçou o papel tradicional da Caixa de principal agente financiador de habitação no país, viabilizando com as melhores construtoras e incorporadoras do país. A preocupação com o empregado não foi apenas na valorização dos salários. Richbiter também pensava na qualidade de vida. Foi ele quem viabilizou a verba que possibilitou a construção das sedes das associações de pessoal de todo o Brasil. Em julho de 1977, criou uma entidade de previdência privada para complementar os proventos de aposentadoria, a FUNCEF, oferecendo maior segurança no futuro.
Ele implantou as bases para a criação da fundação, que a fundação foi realmente consolidada um tempo curto. O SAS foi extinto no dia 7 de julho e no dia 1º de agosto a FUNCEF entrou em funcionamento. E a FUNCEF o que é que veio? Veio dar a nós aposentados da Caixa uma condição digna de, depois da aposentadoria, se manter com a complementação dos proventos, que era uma preocupação dele. Ele se preocupava não com o empregado nativo, ele se preocupava com o empregado na Caixa e depois da Caixa. Então isso eram coisas que eram típicas do Dr. Carlos Richibiter. Richibiter também soube valorizar as mulheres. Percebeu que todos os cargos de gerente geral eram ocupados por homens e nomeou pessoalmente a primeira gerente geral para a filial Manaus. Richibiter não teve papel de destaque apenas na Caixa. Foi notável na vida pública, política e empresarial do Paraná e do Brasil. Eles tinham uma visão muito clara do que seria o planeta. Ia ser uma aldeia global. Quem não se inserisse naquele contexto iria ficar para trás. Quando o Carlos assumiu a presidência do BADEP, ele insetou aquele movimento de atrair empresas multinacionais, porque nós não tínhamos uma base industrial. O Paraná era muito incipiente em indústria. Foi nessa época que o Paraná começou a se industrializar e atrair empresas estrangeiras. O Volvo veio para cá com atuação muito firme do Carlos. Então, o Carlos tinha essa percepção que, antes de entrar na área de serviços aqui no Paraná, nós não podíamos pular a fase da industrialização. Acho que ele fez uma contribuição enorme para o desenvolvimento do Paraná, quando se envolveu na criação, ainda na Codepar, na criação da cidade industrial de Curitiba. Foi o homem que estimulou a vinda de grandes investimentos para o Estado. Eu lembro da Philip Morris, da Volvo, da Bosch, grandes fábricas que até hoje contribuem para o desenvolvimento do Estado do Paraná. O engenheiro Carlos Richibiter não era apenas um homem das ciências exatas. Amante das artes, também escrevia e desenhava. E nos últimos anos de vida dele, ele acabou também se dedicando à produção literária. Ele primeiro, logo após o falecimento da minha mãe, em 91, ele fez um livro em homenagem ao sogro dele, que era pintor. Um livro muito bacana chamado Paul Garfunkel, um francês no Brasil. A segunda obra em que ele se engajou foi as traduções dos poemas do Rainer Maria Rilke, que era o poeta alemão favorito dele. Mais ainda, ele fez um livro de memórias muito simpático, chamado Fragmentos de Memória, que é mais pessoal do que político, mas também é interessante porque fala um pouco do Brasil, fala a trajetória de um funcionário público correto em tempos turbulentos, na época da ditadura militar. Tem reflexões interessantes. Às vésperas de nos deixar em 2013, com a ajuda da Rita Solieri, ele fez um livro muito bonito com as obras de arte dele. São trabalhos muito simples de concepção. Ele recortava pedacinhos de imagens que ele gostava, obras de arte, figuras de revista, colava no papel e ia desenhando metodicamente a lápis em volta. Trajetória de vida bem impressionante, assim, para mim que sou filha, e que se manteve quase uma pessoa normal até o fim da vida, porque não há dúvida que o poder mexe com o temperamento das pessoas, né, com o comportamento delas, e meu pai foi um homem que sobreviveu super bem a isso. E, enfim, era um avô muito querido com os netos dele. Um homem que gostava de bichos, que gostava de gatos e cachorros, gostava de plantas. Teve uma vida muito boa. Ele fala no livro dele que ele queria que chamasse Memórias de uma Boa Vida. Foi casado com minha mãe durante 30 anos e foi muito feliz. E depois teve a sorte de conhecer a Rosita e foi casado há mais 20 anos, também muito feliz. E morreu com 85 anos, eu acho, tendo tido uma vida bem feliz. Um homem do Brasil e do mundo, que embora vivendo num período difícil do militarismo, sempre respeitou acima de tudo a democracia. Foi um dos paranaenses que mais se projetou na vida política do país, sempre agindo com correção e respeito às pessoas, às leis e aos seus princípios.
Um homem de grandes valores, que nunca perdeu a simplicidade e sempre tratou com muita afabilidade a todas as pessoas. Um homem que enche de orgulho os paranaenses e continua vivo no coração dos economiários. O capítulo Presidência da Caixa Econômica foi um capítulo especial em sua vida, viu? Mesmo porque depois que deixou a função, chegou a exercer cargo de ministro, mas a Caixa sempre esteve no foco das suas preocupações, acompanhava. Acho que até sofria quando a situação não era lá tão favorável, viu? Mas nunca se desligou. A Caixa estava impregnada na sua alma e assim ficou, acho eu, até o final da sua vida. E eu acho que a Caixa foi o momento em que ele melhor pôde exercer essa coisa que, como funcionário público correto que ele era, que é essa paixão de buscar um país, como ele dizia, economicamente mais forte e socialmente mais justo. Acho que na Caixa foi onde ele encontrou as condições institucionais, as pessoas, e ele conseguiu fazer isso, dar um exemplo que deixou seus frutos até hoje. Um exemplo a ser exaltado, é um exemplo a ser seguido, e gostaria eu, honestamente, que a maior parte dos administradores desse país conhecesse o trabalho de Carlos Ribeiro, se inspirasse nele e desse a sua melhor condição de trabalho para o bem da sociedade. É o que eu posso falar. Uma garra e uma dignidade, uma tranquilidade para tomar decisões, né? É muito acentuada. Ele foi realmente um dos homens públicos, no meu entender, de maior dignidade e de maior conhecimento. Nós devemos muito a Carlos Ribeiro, não só pelo fato dele ter atendido às reivindicações dos empregados da Caixa, como também ter sido um grande gestor em termos de Caixa Econômica Federal, contribuindo significativamente não só para a nossa empresa, mas também para com o país. Ainda acho que era uma das mais importantes pessoas de nossa vida na Caixa e que contribuiu muito com o Brasil e principalmente com o Paraná. A passagem dele pela Caixa foi tão marcante que na sua saída os empregados fizeram um abaixo-assinado de agradecimento, que é um verdadeiro livro, que deve estar na posse dos filhos. E nesse livro era a assinatura de gente do Brasil inteiro. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que